Olá novamente, eu sou o Hélio e isto é Financial Press. Bem-vindos. Lembrem-se sempre que eu não sou um conselheiro financeiro e as opiniões que eu dou aqui é só para o vosso entretenimento e para vos ajudar numa pesquisa futura, ok? Vou-vos dar a informação que eu já tenho, que já angariei. A empresa que nós estamos a avaliar hoje é a Intel, teve uma queda abrupta nos últimos meses, depois do último trimestre, a apresentação de resultados. Então vamos ver se é um bom ponto de entrada, quais são os produtos que está a desenvolver, quais são os positivos e os negativos desta empresa, ok? Até já, fiquem por aí. Então a Intel é uma empresa no ramo da tecnologia, tanto no hardware como no software. Os principais produtos da Intel são sistemas de processador, tanto para computador como para telemóvel. Caso vocês tenham um computador ou um laptop ou um desktop em casa, se vocês forem ver no computador vão ter a designação de vários produtos que estão incluídos. O processador, a placa gráfica e tudo isso. E grande parte de vocês vão verificar que têm dentro um processador que é um Intel Pentium para um computador. Ou nos telemóveis não é tão fácil de ver, mas geralmente a grande parte dos telemóveis também tem um chip de memória ou uma parte do processador que é fabricado pela Intel. Pronto, portanto, esta é um dos negócios em que eles estão. O outro negócio em que eles estão é a Memory Storage, ou seja, o armazenamento de dados a cloud. Tanto o sistema de cloud da própria Intel, como o fabrico de chips para outras empresas que fazem esse sistema de cloud, de armazenamento de memória e de dados. Uma das indústrias em que a Intel neste momento está a entrar é a indústria automóvel, através do desenvolvimento de chips para o self-driving, para os pilotos automáticos em viaturas. Portanto, a Intel pode ser considerada tanto uma play, uma jogada no 5G, que está aí agora a chegar a partir de no final de 2019, inícios de 2020, pode ser considerada também uma play, uma jogada no sistema autónomo de viaturas e, obviamente, no ramo em geral, no ramo da tecnologia e no armazenamento de dados. Em relação às ações da Intel, a Intel é uma empresa cíclica. Está no mercado chamado as commodities, em que os chips de computador e os CPUs são considerados commodities. E o que é que são commodities? Podemos colocar no mesmo cesto das commodities o petróleo, o ouro, os chips, os grãos de cereais, por exemplo, o aço. Ou seja, eles estão muito sujeitos à lei da oferta e da procura. Se há pouca oferta e muita procura, os preços sobem, são criados inventórios nestas empresas e depois, quando a oferta excede a procura, os preços destes produtos vão cair, obviamente, e então isto torna-se um ciclo. Neste momento, a Intel e as suas competidoras estão a entrar num ciclo negativo. Houve um ciclo desde 2008 até 2018, um ciclo de expansão na economia. Depois da crise houve uma expansão, já vai com um ciclo de quase 11 anos e neste momento está a haver uma ligeira contração, que tanto pode resultar simplesmente numa correção dos mercados ou pode resultar, se determinados fatores entrarem todos, se houver vários problemas, vários fatores no mesmo tempo negativos, pode-se entrar até mesmo numa recessão económica. Neste momento, este ramo dos chips de computador para cloud center, para database, há demasiada oferta para a procura que existe. Então está a ter uma correção. Segundo as expectativas, a Intel só vai voltar ao crescimento nas suas margens de lucro a partir de 2020, finais de 2020, inícios de 2021, com a entrada no 5G, a quinta geração de telemóveis, e também uma maior procura no mercado automóvel, com quem a Intel já tem
várias parcerias com a Audi, com a com a VW, com a Volkswagen, para produzir estes chips de condução autónoma. Então, neste momento, a Intel está com um PE ratio, vamos ver aqui, as receitas deste ano caíram a 0,03%, nada de especial, mas prevê-se que o ano vai ser sem crescimento, vai ser um ano de retração, ou pelo menos com um crescimento muito marginal. Por exemplo, aqui no último trimestre, a margem de lucro caiu de 10,75%, e as receitas caíram também. Aqui as receitas líquidas caíram 10,78%. E isso refletiu-se imediatamente aqui no valor das ações. Caíram de 58 dólares e 72 para, neste momento, a 44 dólares, 57, uma queda de 24%. Ok, posto isto, vamos ver quais são os contras para a Intel. Então, contras. Primeiro, a nível de stock, existe uma possibilidade de uma queda ainda maior durante o ano. Julga-se, os analistas consideram que o próximo trimestre vai falhar as expectativas. Portanto, poderá haver mais uma correção, mais uma queda neste stock. Outro contra é a grande exposição ao mercado chinês, onde uma grande percentagem do seu revenue das suas receitas vem do mercado chinês, e que está a ser afetada toda a indústria em geral, não só a Intel, está a ser afetada através das guerras das tarifas entre os Estados Unidos e a China. Portanto, isto ainda se vai desenvolver durante mais uns meses e a indústria muito provavelmente vai perder valor a nível do mercado. O contra que mais me preocupa é que a Intel neste momento julga-se estar 2 gerações em atraso em relação às suas competidoras NVIDIA e AMD. Ok, a nível de chips e GPUs, é considerada a Intel estar 2 gerações em atraso. Portanto, isto é o que mais me preocupa em relação à Intel, é que está a perder uma fatia de mercado para a competição. Não me preocupa tanto a economia macro trend das guerras com a China, os excessos de inventório, isso não me preocupa tanto. O que me preocupa é uma relação entre a Intel e a sua competição. Estes são para mim os contras. Vamos passar agora aos prós. Ok, prós da Intel. Excelente avaliação neste momento. Tem um PE ratio de 10, que é o melhor do mercado. Tem um excelente dividendo. Para uma empresa de tecnologia, cerca de 3% de dividendo é fantástico. Mesmo que haja mais uma queda, nós podemos segurar as ações simplesmente com o pagamento dos dividendos, não há problema. Está excelente. Outro pro que tem é a sua estabilidade e a liderança a nível de CPUs, de cores, ok? Portanto, tem cerca de 70% deste mercado. Outro dos pros super importantes é a relação entre os assets e a dívida. Portanto, tem uma excelente relação, tem 3 bilhões em dinheiro ou equivalentes, e tem cerca de 4 bilhões em investimentos para pesquisa. Ou seja, é uma empresa que mesmo passando agora por uma fase mais turbulenta, vai ter uma recuperação porque tem dinheiro, tem capacidade de investimento, tem capacidade para ir buscar os melhores engenheiros no mercado para desenvolver produtos para o futuro. E então são estes os meus prós. Uma avaliação final e aquilo que eu estou a pensar em fazer em relação à Intel. Imaginando que eu estou a pensar em investir cerca de 2.000 libras na Intel. Neste momento eu avançaria com 500 libras para iniciar uma posição de entrada nestes valores a 44 dólares
e iria esperar pelo próximo trimestre, se houvesse mais uma correção, mais uma descida de 5 a 10%, então aí colocaria mais, dependendo da descida que houvesse, colocaria mais uma percentagem ou outras 500 libras ou 1000 libras até nesta posição. E é tudo quanto à Intel. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido informativo. Lembrem-se sempre, façam a vossa própria pesquisa antes de investirem. Não sigam ninguém que esteja a falar no YouTube. Ok? Isto é só para vos ajudar para iniciar a pesquisa para vocês, e vocês a partir de agora vão mais em profundidade e fazem as vossas próprias decisões. Por mim é tudo. Tchau, tchau. Bom fim de semana.